Se você que está aí me acompanhando, me assistindo, assistiu o último episódio onde eu te mostrei que você não está perdida, que só mudou. Então, o que eu vou te falar agora, talvez vai fechar uma peça muito importante aí para você. Porque depois que você entende que você mudou, vem uma sensação muito específica. Parece que você está errando, que você estava, sabe, indo bem e de repente a coisa, né, desandou. Você reage de novo, se envolve novamente, vai se culpando, né, outra vez. E aí vem vários pensamentos. Por exemplo, não adianta, eu sempre volto para o mesmo lugar. Eu acho que eu não mudei nada, ou então você até fala, né, para si mesma, eu estraguei tudo, né? Tudo de novo. Mas deixa eu te mostrar uma coisa que talvez possa fazer, né? Você pensar um pouquinho diferente, ou talvez enxergar por um outro ângulo, tá? Você não está errando. O que está acontecendo neste momento é que você está quebrando um padrão antigo, entende? Então, assim, quando a gente passa por esse processo, ele não é linear, entende? Então, assim, muitas pessoas acham, acreditam que funciona da seguinte forma, que você, por exemplo, eu entendi, né? Eu mudei e nunca mais eu vou voltar para aquele lugar onde eu estava. Só que, na verdade, não é algo, assim, um caminho, sabe? Todo bonitinho que você anda para frente e você continua caminhando, sabe? Com essa fluidez toda. O que acontece é o seguinte: você, por exemplo, vamos pegar esse exemplo que eu passei agora. Eu entendi, eu tento, eu continuo ali tentando, só que aí eu volto, né? Eu começo a perceber, eu faço alguns ajustes ali, e aí eu começo a sustentar, entende? Então, é exatamente nessa fase aí, né, do volto, que muitas pessoas acabam se perdendo, porque elas vão interpretando isso como se fosse um erro, mas não é erro, é o processo de ruptura, sabe? É um processo ali de quebra, né? Então, agora eu vou tentar te explicar, tá? Um pouquinho como que funciona isso de verdade. Todo padrão emocional, ele funciona como um caminho já conhecido dentro de você. É automático, é rápido, é confortável. Mesmo quando te faz mal, né? Você ainda acha que é confortável. Por exemplo, você sempre se explica demais, se justifica, você sempre vai cedendo, né, para evitar ali vários tipos de conflito, você sempre vai aceitar muito menos do que você merece, entende? E esse padrão ele não começa no dia de hoje, não começa agora. Ele já foi, ó, repetido muitas e muitas e muitas e muitas vezes. Então, quando você começa a mudar, o que que acontece? Você tenta agir diferente, mas o seu sistema, né, interno, ele ainda está programado, né, no sistema antigo. Entende? Existe uma configuração aí, uma programação. E aí vem um grande conflito, porque você tem a consciência nova, né? E você tem ainda o comportamento antigo. Entende? E aí, nesse momento que você escorrega, sabe? Escorrega, né? E acaba voltando. Porque aí você pensa, poxa, eu não consegui, eu errei de novo. Mas o que você não percebe é que tem uma diferença muito grande agora, tá? Antes você nem percebia, só que agora você já está percebendo.
Parece uma coisa simples, uma coisa boba, não, mas faz sim muita diferença, tá? Isso muda tudo. Quando você percebe, você já não está mais no automático. É aí que a gente percebe que a gente já está saindo do automático. E isso significa que o padrão ele já começou a ser quebrado, entende? Então vamos trazer aqui agora alguns exemplos de vida real, tá? Para ficar um pouquinho mais claro para você que está aí conseguir entender algo mais na prática. Por exemplo, quando a gente fala de relacionamento, né? De repente você estava ali num relacionamento que você sempre aceitava tudo, só que aí você começa a se posicionar, mas em algum momento ali você acaba cedendo novamente, entende? E aí você começa a pensar, eu voltei a ser como eu era antes, mas não. Agora você está sentindo, você está percebendo, está te incomodando. Então você já está percebendo, então você já não está mais no automático, porque agora é algo consciente. O padrão ele já está rachando, né? Já está quebrando. Aí, por exemplo, um outro exemplo, no trabalho. Sabe aquela situação que você está ali trabalhando, aí você vai se sentindo sobrecarregada, as pessoas vão ali te entregando cada vez mais, né? Trabalho, serviço, e você vai recebendo algo muito mais aquilo que você dá conta, e só que aí você percebe, você começa a colocar um pouco ali de limite. Só que aí, de repente, um dia você dá uma escorregada e você aceita, volta a aceitar o que não era para você ter aceitado, sabe? E aí você pensa, poxa, não adiantou de nada, né? Mas adiantou sim, tá? Porque agora você já está percebendo, mesmo você escorregando, mas você já está consciente. Entende? Então, existe uma evolução aí. Parece que não, mas existe, tá? Agora, mais um exemplo. Você começa a se organizar, a se cuidar, a se priorizar. Mas aí, de repente, sei lá, alguém aparece, vai, te ativa de alguma forma, te traz ali um gatilho e você acaba reagindo. Aí vem um peso, sabe? Eu estava tão bem, sentindo tão bem, e agora parece que eu estraguei tudo, 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 tudo. Mas nada estragou, tá? Você só realmente tocou, né, num ponto ali onde o padrão ele ainda estava ativo. Então, isso é essencial, tá? Então, assim, por que você não quebra um padrão sem encostar nele, entende? Então você tem que deixar isso entrar. Você não vai quebrar um padrão evitando ele. Você quebra atravessando ele, mas com consciência. Essa que é a diferença, tá? E é por isso que dói, é por isso que não é nada confortável, porque você está passando por um processo, entende? E talvez o maior erro aqui não seja o padrão, mas seja a forma de como que você se julga quando isso acontece, quando isso aparece. Porque cada vez que você se julga, você se critica, né? Autocritica, você vai reforçando esse padrão, entende? E quando você percebe, mas você não se ataca, você não, você conseguiu lhe quebrar essa questão do próprio julgamento, da autocrítica, é aonde você vai enfraquecendo esse padrão, entende? E aí é exatamente neste pontinho que vai entrar a sua sustentação. Entende? Porque não é sobre nunca mais voltar, mas é voltar diferente. Então, mais uma vez, tá? Não é um caminho linear que você vai ali caminhar, que não existe pedra, que não existe desafio, que não existe, sabe, ali obstáculos. Vai sempre existir. Só que você volta diferente. Quando você dá essas escorregadinhas aí, você vai voltar, claro que você volta, mas você volta consciente, você sabe já voltar, né? Você volta e depois vai.
Você não está mais no automático, entende? Então, você aprende a fazer essa volta muito mais rápido, né? E com menos intensidade, tá? E com o tempo, isso vai diminuindo. Essa que é a boa notícia. E até aquilo que antes, né, te dominava, já não tem tanta força assim, sabe? E talvez você esteja passando, né, exatamente por este ponto agora. Será que você está enfrentando, né, alguma coisa aí na sua vida que está, de repente, você está se identificando? Você parece que está errando, né? Mas na verdade você está no meio, justamente no meio de uma quebra de padrão. E aqui vai entrar algo muito importante, tá? Tem coisas que a gente não resolve só entendendo, porque não são coisas só, né, conscientes. Existem muitas camadas. Então, existe, por exemplo, algo que vai estar ali, né, conectado com o emocional, a questão energética, a questão de muitos padrões que ainda estão ativos ali no seu campo, e estão, inclusive, te atrapalhando muito. Então, quando, por exemplo, eu acesso os registros akáshicos, quando eu faço ali uma leitura, né, da alma, eu consigo ver exatamente qual padrão que está ali se repetindo. A gente pode ver, verificar nessa leitura, por exemplo, da onde que vem, qual que é a origem disso e por que que ele ainda está te puxando, tá? E com a Tameana, a gente consegue organizar o campo para que você não fique mais nesse ciclo, sabe? De entende, volta, mas você volta se culpando. Mas aí você começa a entender, a sustentar e aí você avança para frente, tá? Então, se você que está aí me ouvindo, me assistindo, me acompanhando, se você achar, né, que é o seu momento, sentir que é o seu momento, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link do meu WhatsApp, que é direto comigo. Se você quiser saber mais informações sobre a leitura dos registros akáshicos, que é uma leitura da alma que eu faço, ou então, né, a questão da Tameana, ou a junção dos dois, porque existe, né, esse protocolo também. E para você que ainda não assistiu o episódio anterior, eu vou deixar aqui também na descrição o link, tá? Para facilitar para você. Nós falamos no episódio anterior, né, a questão de você se sentir perdida ali, né? Mas na verdade você mudou, você está ali em transformação, tá? Então, você que está aí me acompanhando, não esquece de se inscrever aqui no canal. Se estiver fazendo, né, sentido para você, compartilhe esse vídeo, tá? Passa, né, para outras pessoas, para que elas também tenham a oportunidade, de ter esse autoconhecimento. Aqui na Jornada Estelar, nós falamos, sobre autoconhecimento e espiritualidade, mas de uma forma livre, de uma forma que não tem julgamentos. Eu procuro trazer uma espiritualidade que a gente traz realmente para o cotidiano, para a prática, tá? E aqui a gente traz também a base, né, para que você entenda todo esse processo. E tem também aulão, tá, de registros akáshicos. Eu vou deixar também o link dos dois, das duas aulas que eu coloquei. Vai ter mais, tá? E nesses aulões eu estou trazendo para vocês aí alguns casos reais de alguns atendimentos que eu fiz, tá? Porque aí vocês conseguem entender por que que algumas pessoas ficam ali travadas, né? Por que que elas não estavam conseguindo avançar e o quanto que é importante a questão dessa leitura aí para a vida delas, tá? Eu vou deixar tudo aqui, ó, na descrição. Não me esquece de se inscrever aqui no canal. E eu te vejo no próximo episódio. Nós vamos continuar falando. Aqui os episódios não são aleatórios, realmente uma continuação. Então, se você está gostando, fazendo sentido, não deixe de acompanhar, tá? Então, a gente se vê. Até o próximo episódio.
Coloca a mãozinha aqui. Você não está sozinha neste processo e eu te vejo. Então, até mais. Tchau, tchau.